sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do nosso Master Coach. Hoje vamos meditar sobre o Evangelho de João, Novo Testamento, nos livros capítulos 1, versículo 1 até capítulo 8, versículo 59. Praticamente são dois capítulos seguidos, em que neste momento decorre aquilo que se designa da Festa das Tendas. Então, esta denominação, a Festa das Tendas, vai ser o tema que vai sustentar esta nossa conversa do dia de hoje. Para dar assim um maior sustento a esta conversa, definimos alguns tópicos que vão permear o percurso pelo qual esta conversa vai se desenrolar. São basicamente 6 principais momentos que nós vamos aludir, que vamos salientar, que vamos sublinhar, para que eles possam incorporar e compor uma história que tenha alguma significância para as nossas construções. Por um lado, vamos iniciar pelo momento em que houve a convocação para a Festa das Tendas, a subida a essa festa em um culto, depois a subida ao templo, a pregação, a promessa do Espírito parte de Cristo aos crentes. Vamos percorrer também um pouco por esta parábola, uma história que é referida de forma recorrente, que é a mulher adúltera, e por fim vamos ver para jeito de fecho, quando os fariseus discutiam sobre a autoridade de Cristo, porque quanto a eles Abraão que era o seu Deus, o seu Pai. Então aqui queremos provocar, ver qual é o papel ou a relação entre Jesus e Abraão. Ora, vejamos então, o que é a Festa das Tendas? A Festa das Tendas, no livro de Levítico, que desenvolve quais eram as práticas sagradas que deviam ser observadas, sobretudo pelos sacerdotes levitas, no seu serviço cultual junto à arca. Tem uma descrição, precisamente no capítulo 23 do livro de Levítico, sobre o que é este ritual, que é a Festa das Tendas, que é uma celebração, na verdade, que é uma festa. E o significado da Festa das Tendas, precisamente, tinha que ver com o momento em que, na cronologia ou na lógica de convocação e de criação do mundo, no livro de Gênesis, tem-se dito que no 6º dia o Senhor concluiu o seu trabalho, e ao 7º dia Ele instituiu como dia de folga, dia de descanso, o dia do Senhor, instituiu como dia do Senhor. Neste caso, de acordo com o calendário deles, é o dia do sábado, que é o dia do Senhor. Então, a Festa das Tendas, precisamente, é o momento em que os judeus devem, o povo santo, o povo que o segue, deve tirar esse dia, afastar e separar esse dia, para que seja um dia em que eles vão relembrar, vão celebrar a sua libertação do jugo que eles sofreram na terra dos egípcios, por um lado, e por outro lado também vai ser uma celebração em antecipação ao descanso, ao repouso que terão com o Senhor. Então, como se fosse um interregno, um momento de transição entre a escravidão até a terra prometida ou a vida eterna. Normalmente, em termos de calendário, realiza-se mais ou menos entre os dias 15 a 23 de setembro. Chegado por essas alturas, encontrava-se Cristo neste momento na Galileia. Os seus irmãos biológicos dele, disseram: ora, seria bom ou adequado que fôssemos à Festa das Tendas e que também tu participasses lá, de forma a que nessa Festa das Tendas tu desses a conhecer as pessoas as tuas obras, porque não convém, não tem muito impacto que as tuas obras fiquem em oculto. E a resposta do Senhor foi pertinente e é importante. Nós, a partir daqui, começamos a perceber esta cronologia destas
história da festa das tendas? É que o Senhor diz-lhe assim, responde assim, claro, esta festa das tendas ainda não é o momento para eu ir e participar desta festa das tendas. Vão vocês e celebrem, porque para vós faz sentido celebrar esta data, mas para mim ainda não chegou o momento. Com isto, o Senhor inicia aqui uma comunicação, uma mensagem, porque nessa altura as pessoas com quem ele convivia, nesse caso os seus irmãos, não conheciam os planos do Senhor e a sua relação que ele tinha de paternidade celestial e espiritual com o próprio Deus. Então, ele é como que aqui estivesse a dizer que eu só irei à festa das tendas quando o Senhor assim o indicar. Isso abre permitam abrir um parênteses aqui, que tem que ver com esta postura que o Senhor tinha de não fazer nada sem antes consultar ao Pai. Mas o interessante é que depois dos irmãos saírem e irem, passado pouco tempo, ele toma a iniciativa de também ir à festa das tendas. Então é assim que ele soube a festa das tendas, mas fez-lo em oculto, em segredo. Tal fosse que ele, quando entrou lá, entrou de uma forma despercebida para participar na festa das tendas. E é neste momento, neste evento, neste ambiente, que decorre um conjunto de fenômenos que tem que ver com a interação que ele estabeleceu com os judeus naquela festa, que era uma celebração que levava 7 dias, com os judeus, com os fariseus e com os crentes, e agora conosco, que somos o seu povo, que ainda bebemos dessa rica escritura e de uma vida evangélica em santidade absoluta. O que acontece é que, chegado ele a essa festa em oculto, ele de seguida sobe, isto é, entra já em serviço. Enquanto uns iam para a festa para celebrar, para ele aquela festa era mais um momento para ele trabalhar. E ele, quando sobe ao templo, que é a sinagoga, estando neste período, neste dia de celebração da festa da tenda, ele precisamente ia para trabalhar. Então ele entra na sinagoga e começou a ensinar, começou a pregar a palavra. E algumas pessoas curiosas começaram a ouvir, a acompanhar, nomeadamente os fariseus. Eles perguntaram e questionaram: como é que este homem consegue dominar e ter o dom da palavra se ele não estudou? Ele não é erudito? Onde é que ele aprendeu? Onde é que ele se fez? Com que autoridade é que ele fala isso, prega isso? Então inicia ali já um outro momento já da interação entre ele e os próprios fariseus. Mas esses fariseus tomaram conhecimento disso a partir dos crentes, de algumas pessoas que ouviram e acreditaram naquilo que o Cristo estava a ensinar, a pregar no templo. Foram esses que levaram esta informação para os fariseus, que eles de seguida questionaram: como é que este homem tem este conhecimento? Com que autoridade é que ele faz? Como é que ele obteve este entendimento para poder proferir tais palavras? Ora, aqui é preciso perceber que o Senhor, porque ele sempre colocava o Deus acima de tudo, porque ele tinha uma missão aqui na face da terra, na medida em que a questão do tempo, como uma cronologia, é muito voltado ao Evangelho e à vida de Cristo, que ele temporizava. Ele sempre tinha tudo, atribuía tudo a um tempo de Deus, não ao seu tempo. Ele consultava sempre Deus antes de fazer qualquer outra coisa no seu Pai, para não fazer a sua maneira, a sua vontade, nem ao seu tempo. Então, de seguida, quando ele começa a transmitir os seus ensinamentos para os judeus, alguns creram e outros descreram naturalmente naquilo que ele dizia, porque criava assim um choque com aquilo que eles sabiam ou aprendiam, ensinado por estes fariseus, que se incomodaram quando os crentes foram partilhar, porque não passava despercebido para ninguém, aquilo que Cristo estava a anunciar.
Então, uma das coisas que ele anunciou que chamou muita atenção foi quando inicia já o diálogo entre ele e os fariseus, porque nessa altura os fariseus já aproximaram-se para lhe confrontar. Não só para lhe confrontar, porque queriam lhe culpar, queriam encontrar culpa nele, queriam encontrar formas de lhe incriminar. Ao fim do dia, porque ele era uma pedra, o sapato deles incomodava-nos, queriam lhe tirar de circulação, por assim dizer. É quando o Senhor promete o Espírito. Ele diz assim: quem tem sede, venha até mim e beba. E depois de seguida ele diz assim: e aqueles que verdadeiramente quiserem me conhecer, de si irá emergir um rio de água abundante. Ele ali estava a querer referir-se ao Espírito Santo, que ainda haveria de ser derramado para os seus seguidores após a sua morte. Então ele como se estivesse a antecipar algo que haveria de ocorrer após a sua morte. Em outras palavras, ele já estava a começar a falar da sua morte, mas as pessoas ainda não compreendiam, não entendiam, por isso julgavam. E é assim que neste debate, porque o Senhor ele em si estava a enfrentar batalhas espirituais com o próprio espírito mau, inicia um capítulo que tem a ver com a mulher adúltera. Isto é, os fariseus não satisfeitos com as respostas que o Senhor dava-nos a eles quiseram mais uma vez criar uma situação que pudesse culpabilizar ou penalizar, ou fosse construir um motivo para ele ser detido, ele ser tirado da vida pública, para que ele fosse afastado do que ele estava a fazer e fosse impedido com que a sua glória lhe viesse. Então, é quando eles levam até ao Senhor. Nessa altura, o Senhor também estava a ensinar na sinagoga, no templo. Levam uma mulher adúltera que foi encontrada em flagrante, e os fariseus levaram essa mulher, praticamente arrastaram a mulher, levaram até junto dele, apresentaram a mulher diante dele e disseram: esta mulher foi encontrada em situação de adultério. O que tu dizes? Então é interessante notar também aqui a reação do Senhor em face desta atitude dos fariseus. É que ele, em primeiro lugar, não respondeu, continuou a escrever no chão. E os fariseus voltaram a repetir: tem esta situação desta mulher adúltera. Tu que dizes que és o Pai, que conheces e és a lei, não conheces a lei, és a lei. Então, o que tu nos dizes? Qual é o tratamento que temos que dar com esta mulher que foi flagrada em flagrante situação de adultério? É quando o Senhor levanta a cabeça e diz: quem aqui dentre vós nunca tiver cometido algum pecado, então seja o primeiro a apedrejar ela. Porque eles praticamente queriam fazer a justiça ou incitar a justiça em própria mão, mas como que atestar a integridade e a justiça do próprio Senhor. Aqui haviam duas opções. Uma opção era o Senhor agir em conformidade com a lei de Moisés e ele dizer que sim, o fato desta mulher ter sido adúltera, então ela é condenável por essa prática através do apedrejamento. Se ele assim o fizesse, é como se ele estivesse a se contradizer e a negar aquela toda autoridade com a qual ele ensinava no templo e chamou a atenção deles até o ponto de lhes integrar, de lhes trazer a mulher adúltera para lhe testar. Mas por um lado ele não se conformou com a lei de Moisés, porque ele não é a lei, na verdade ele não veio rejeitar a lei, mas ele veio para aperfeiçoar a lei. Então por um lado ele não corroborou com a lei de Moisés, mas também ele não corroborou com a lei romana, porque naquela altura o Império Romano é que dominava aquela região. Então isso significa que, se por outro lado ele tivesse dito que
que aquela mulher por aquele lado seria condenável à luz das leis que guiavam ou que governavam a normação daquela sociedade, seria também como se ele estivesse também numa situação de contradição. Então ele simplesmente respondeu a eles: quem é que nunca tiver pecado, então que seja o primeiro a tirar a pedra para esta mulher. E de seguida assistiu-se que um a um começou a retirar-se daquela assembleia, começando dos mais velhos ao mais novo. Por quê? Porque o Senhor é como se estivesse a ativar a consciência, a chamar a consciência de cada um, para que eles coletivamente pudessem se pôr numa situação de um julgamento coletivo, isto é, antes de julgar uma outra pessoa, como se estivesse a permitir ou a provocar para que as pessoas fizessem uma autoconsciência, um autojulgamento. O resultado foi que cada um começou a retirar-se, e quando passado pouco tempo já não estava ali ninguém, somente o Senhor e a própria mulher. De seguida, iniciou-se também uma outra discussão, naturalmente porque os fariseus, frustrados por esta tentativa, mais uma vez voltaram já ao último ataque, um ataque final, à luz da festa das tendas, neste cenário, neste momento, através de uma discussão entre a supremacia ou o poder entre Jesus e Abraão. Nos seguintes termos, os judeus, e os fariseus em particular, eles diziam que eram filhos de Abraão e que para eles Abraão que seria o caminho para o próprio Deus, e qual para eles Abraão que era o Messias, o próprio Deus, e que o Cristo não era o Messias que ele dizia ser, porque o Cristo dizia que ele era o Pai, e que Abraão, quando Abraão surgiu, Abraão lhe conheceu ele próprio, o Cristo. Então Abraão conheceu e testificou-lhe. Eles disseram assim: como é possível que tu tenhas conhecido Abraão se nem 50 anos de idade tem? Então, aqui, neste momento, quero convidar-vos, eu quero trazer uma analogia que pode nos ajudar a compreender esta tese que o Senhor defendeu a dizer que o Abraão conheceu-lhe e testificou no Abraão que viveu pelo menos 2000 anos antes de Cristo. E eles, os povos dizem: como é que é possível, se nem 50 anos de idade tens, como é que é possível teres conhecido Abraão? A verdade é a seguinte: na analogia ou na escatologia, na teologia um pouco mais profunda, entre o que foi o chamado, a obra e a justiça do próprio Abraão, como é que isso se articula com o ministério de Cristo, é que o Abraão ele teve o seu filho muito desejado, tão amado, tão querido, tão esperado na idade dos 100 anos. Quando ele teve o seu filho Isaac, tão aguardado, o Senhor, para testar a fidelidade, o temor e a justiça do próprio Abraão, pediu que o Abraão sacrificasse o seu próprio filho. E o mais interessante é que a caminho, portanto, Abraão e o seu filho, mais 3 outros ajudantes, fizeram esse percurso por 3 dias. E enquanto iam para o altar, o lugar alto, para o local onde Isaac haveria de ser oferecido em holocausto, Isaac perguntou ao pai: pai, onde é que está o cordeiro? Estamos a ver aqui a lenha, o fogo, não falta aqui o cordeiro? E o Abraão responde ao seu filho Isaac nos seguintes termos: o Senhor proverá o cordeiro para que ocorra o holocausto. Na ocasião, Isaac, sem saber naturalmente que naquele caso o cordeiro era ele próprio. O mais interessante disto é que este cordeiro que Abraão se referia pela fé,
depois ficou confirmado que foi um cordeiro que Abraão, depois quando olhou para trás, depois do Senhor ter dito, já vi que me amas, deixa o seu filho, não toca Isaac. Olha para trás, olhou para trás, viu um cordeiro. Este cordeiro passou a ser não só aquele cordeiro que ele viu quando olhou para trás, como passou a ser o próprio Cristo, que o próprio Senhor se encarregou de enviar como o Cordeiro de Deus, para que naquele caso não seria, no caso de Abraão, não seria só um cordeiro para espiar, para exalar um odor agradável por conta do teste que o Senhor fazia para Isaac, mas passou a ser um cordeiro que veio para testificar e justificar a todos nós. Por isso é que a promessa que o Senhor fez a Abraão naquela altura prevalece até hoje, foi ratificada com Cristo, que era que iria abençoar a ele e toda a sua descendência. Então, em poucas palavras, é um pouco isso que queria partilhar hoje.